Que a paz do Senhor Jesus esteja no coração dos que, no momento, estejam ligados nessa rede de comunicação internet. A gente hoje vai revelar para o povo um pouquinho do Apocalipse, começando no primeiro capítulo. A gente promete dar o Apocalipse mastigadinho até no meio deste ano, em nome do Senhor Jesus Cristo, em DVD, em CD, e na internet vai ficar hospedado. O título vai ser assim, do jeito que está aqui, revelação dos mistérios de Deus. Na internet já tem uma gravação que diz assim, a hora da revolução. Aqui diz no primeiro capítulo do Apocalipse, para aqueles que acham que Jesus Cristo é Deus, que Deus é Jesus, preste bem atenção para ver a hierarquia que tem aqui. Diz primeiro aqui, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Pelo seu anjo as enviou e notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo quanto tem visto. Vê que João zelou pela palavra. Bem-aventurado aquele que lê e ouve estas palavras destas profecias e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. É bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve as palavras destas profecias. O que é bem-aventurado? Bem-aventurado é aquela pessoa que se bota a fazer uma coisa, ele consegue fazer. Aquele que vai buscar alguma coisa, ele traz. Aquele que vai realizar um projeto, ele é bem-sucedido. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é e que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do trono. Então lá no céu tem 7 espíritos que estão lá, diante do trono. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunho, o primogênito de entre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez rei e sacerdote para Deus. Veja bem, outra coisa importante. Deus quer nós, obediente a Ele, para transformar nós em rei e sacerdote dele. Está aqui na Bíblia dizendo isso. Por isso que Ele constituiu Jesus Cristo como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É sacerdote dos sacerdotes. A Ele glória e poder para todo sempre. Amém. Veja que o princípio aqui já é uma coisa muito profunda. Eis que vem com as nuvens, e todos os olhos verá, até mesmo os que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. A palavra de Deus aqui está dizendo que o Todo-Poderoso não é Deus. Lógico que nós sabemos que o Todo-Poderoso acima de Jesus Cristo é Deus. Mas quando a palavra cita o Todo-Poderoso, pode ser Deus e pode ser Jesus Cristo, que é um só.
em poder, em realização, mas um é sujeito ao outro. Jesus Cristo não faz nada se que primeiro não pedir permissão a Deus, e Ele os concede. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha de Pátimo, chamado Pátimo, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Eu vi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vê, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiátira, Sardes e Filadélfia e Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés, de uma veste comprida, cingida pelo peito, com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelo eram branco como lã branca, e como a neve, e os olhos como chamas de fogo, e os seus pés semelhante ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. A sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí a seus pés, morto, como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o único e o último, e o que vive, e fui morto, mas eis aqui, estou vivo, para todos sempre, amém. E tenho a chave da morte e do inferno. Escreve as coisas que tendes visto, e as que são e as que depois desta hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Veja bem, igreja, quando Jesus fala, o anjo é o ser humano. Igreja, quando Jesus fala aqui, as 4 paredes. Mas, como ele diz que nós somos o templo do Deus vivo, a mensagem não era dirigida para as 4 paredes. Tem que raciocinar assim. A mensagem não era dirigida para as 4 paredes, mas era para as pessoas que estavam dentro daquelas 4 paredes, para que ouvisse a mensagem e guardasse no seu coração e as vivesse. Porque Deus ia transformar em sacerdote para ele. Você vê que diz aqui, o mistério das 7 estrelas. As 7 estrelas são os 7 anjos. Eram os 7 anjos, coisa celestial. E as 7 igrejas e os 7 castiçais que viste são
as 7 igrejas. Quem eram as 7 igrejas? Eram os ministros da igreja. Não eram as 4 paredes. As 4 paredes não iam gravar nada, não iam também viver em nada, não iam fazer nada. As 7 igrejas, as igrejas que existem, as 4 paredes, é um abrigo. É para não estar pegando no meio da chuva. É para que você, no dia que se reunir, dividir as bênçãos com aqueles que não têm, você ensinar como é que consegue as bênçãos. A hierarquia é tão importante que aqui diz, aqui no princípio, é revelação de Deus, a qual deu a Jesus Cristo. E ele, por intermédio de um anjo, enviou a João. E João enviou as 7 igrejas, quer dizer, os 7 pastores, ou 7 que administravam aquelas 7 igrejas, que é o que eu já falei, 4 paredes. Não está bem claro? Aqui a pessoa, se for achar que era a mensagem das 7 igrejas, tira o valor da palavra e vai achar que o compromisso foi para a igreja. Não é para a igreja, para os seres humanos que entram dentro daquelas 4 paredes. Pode acreditar que é desse jeito. João, quando enviou aos 7 espíritos que administravam aquela igreja, aquelas 7 igrejas, ele enviou aquela mensagem, foi para os seres humanos, não foi mandar e deixar aquela mensagem lá dentro da igreja. Foi para o povo. E vinha a bem-aventurança. Bem-aventurado era aquele que lia e vivia. Guardava essas palavras, vivia essas palavras. Lá em Mateus também Jesus fala, bem-aventurado é o homem que lesse e vivesse aquelas palavras. Assemelhava-se a um homem que a edificar uma casa, ele ia cavar bem fundo, ia achar o alicerce, quer dizer, a rocha, ia edificar sobre a rocha. Vinha as enchentes, vinha as chuvas, vinha os vendavais, investia contra aquela casa, e ela não caía, que estava fixa na rocha eterna, que é Jesus Cristo. Isso quer dizer assim, a pessoa que ouve essas palavras, e acima de qualquer coisa, procura viver, ele torna-se inabalável. Não adianta vir pastor, líder de qualquer denominação, que não adianta, ele não tira ele do sério. O compromisso que ele fez com Deus, ele cumpre até a morte. Aí é que Jesus disse que ele está firme na rocha, firme na palavra e firme na esperança. Não é aquele Abraão que quando chega, os seus quase 100 anos, ele desiste. Vem uma mulher e pia no ouvido dele, faz ele cometer o adultério, que aí acaba o compromisso dele com Deus. Não é que Deus mandou Isaac para Abraão, não foi para consertar nada. Deus nem cumpriu mais a sua palavra. Hoje está o mundo cheio aí de errante, filho de Isaac e filho de Ismael. A confusão assolando. Por quê? Porque Abraão botou tudo a perder. Deus não queria daquela maneira. Queria uma geração só, geração feliz, sem guerra, sem confusão. Ele tinha alestado que filho de prostituição não ia herdar o trono. Ele tinha alestado que ele ia herdar o trono dele ia ser herdado por intermédio de um filho da prole dele. E ele não acreditou que Deus um dia poderia dar filho a ele. Por já estar velho, a mulher chegou e falou no ouvido dele, deitar-se com a escrava. Nem se tocou que estava deixando de ouvir a palavra de Deus, a promessa de Deus, para dar ouvido à voz da sua mulher. Que é coisa tremenda. Se eu explicar para você mastigadinho a hierarquia que houve desde Adão até no tempo atual, 99,9% dos homens que Deus envia à terra para executar a sua missão, pregar a sua palavra, são derribados pelas mulheres. E Deus até cria maneiras que elas venham para o pé. Mas se o homem não for de Deus mesmo, ele cai. Isso é uma coisa que eu posso provar para todo mundo. Basta ver o que aconteceu com Adão, com Abraão, com Davi, com Moisés, com José do Egito, com João Batista. Só Jesus Cristo que
Tinha mulheres que seguiam ele, ajudando naquilo que ele precisava, mesmo que Jesus não precisava de nada, mas elas acompanhavam, assim, vendo o que ele fosse precisando para confeccionar para ele. Por hoje é só. A gente deu só a abertura da revelação do Apocalipse. Que Deus lhe abençoe, dando discernimento dessas palavras, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém.